valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações do tempo e no espaço, um momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Bom dia, caros amigos. Vamos ao nosso editorial. Um desafio. E agora, por que te detens? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece ser meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se solicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde e de tempo e de forças. São operários contraditórios, que ao tempo do equilíbrio orgânico exige repouso, e na época da enfermidade corporal alegam saudades do serviço. É indispensável combater estas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.449 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, ajudando a você, querido ouvinte, que ainda tem dúvida das mais diversas. Afinal de contas,
Papai do céu me fez para eu sofrer? Negativo. O Espiritismo diz que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Papai do céu, poxa, faz com que eu ame as pessoas e depois leva-os através da morte? Não, Papai do céu lhe criou imortal. Os nossos sentimentos mais sublimes não se perdem. Afinal de contas, nós somos de origem espiritual. Estamos sim em mais uma experiência no corpo de carne, na matéria, que é transitória. Papai do céu, então, o que é que eu tenho que fazer? Use o atributo da inteligência, porque todos nós temos o DNA divino. Já se foi comprovado, inclusive cientificamente, porque a ciência hoje alarga os horizontes de buscas e respostas para que nós entendamos que cada vez mais tudo tende a evoluir. E nós sofremos esse processo de evolução. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Meu querido ouvinte, abriram a caixinha de Pandora, parte dela. Os Estados Unidos, a NASA, abriu a porta para que nós comecemos a entender que há diversas moradas na casa do Pai. Sim, foi aberto a caixinha de Pandora sobre os extraterrestres, coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo já vem comentando há muito tempo através dos seus divulgadores, da sua doutrina. Há diversas moradas na casa do Pai. Então vamos continuar neste mundo de conhecimentos, à luz da doutrina espírita. Não perca a esperança de que tudo pode mudar, desde que você use o atributo da inteligência. E o programa Espírita Terceira Chamada está aqui para ajudar a entender as coisas de Deus, inclusive a própria evolução dos animais. Analisando os animais, os cientistas e pesquisadores do comportamento dizem que tudo tem um padrão de evolução, instinto, inteligência. E olha essa curiosidade: por que os peixes nadam em cardumes? Essa é a nossa primeira curiosidade. Um dos motivos é a proteção. Além de conseguir identificar a presença do predador com mais facilidade, a grande quantidade de peixes pode confundi-los na hora do ataque. Outra explicação é de que algumas espécies fazem grupos para procriar. Nadar em cardume também favorece a trajetória aerodinâmica na água. São seres da natureza, criações de Deus, que estão usando o quê? O atributo da inteligência instintiva. Isso ganha dimensão, ganha evolução. Então vamos entender analisando a própria natureza à volta. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. E hoje o homem veio com todo o gás. Parece até que o domingo foi maravilhoso. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini, por ele, Nonato. Nonato, por que você está radiante hoje, Nonato? Almoçou bem com a família hoje? Tranquilo. Olha calma, só. Então vida, passe esse ânimo para os nossos ouvintes. Ok, boa noite, queridos irmãos. Vamos à nossa primeira palavra de otimismo. Não se exalte. Não se irrite. Não discuta. A mansidão e a serenidade é a serenidade que conquistam seus corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Bem, então é por isso que o homem tá sereno, não deixa ninguém estragar o dia a dia, né, Nonato? Com certeza. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques que já está no ar. Fatos e notícias em destaque.
A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque também alguns dos nossos expositores fazem visita a algumas instituições espíritas, fora os eventos que a própria Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, promove. E também o programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. Então não deixe de se inscrever e dar aquele toque no sininho, porque não só tem a produção do Terceira Chamada, como outras produções da ADEPA. E o endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo do conhecimento, das realidades espirituais que estão acontecendo aí, porque os nossos expositores, eles sempre ficam antenados. E você quer saber de uma coisa? Agora, quarta-feira, o meu querido amigo Rui Carlos estará no Centro Espírita Reviver, em Ananindeua. Então, na quarta-feira, às 19h30, Rui Carlos estará levando um tema sobre o passe, você que quer saber sobre o passe. Reviver, BR-316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6, Ananindeua, Belém, Pará, Brasil, Sistema Solar Via Láctea. Pronto, não tem como perder, tá? Mas também temos centros espíritas aonde? Na bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernestos. Palestras públicas toda terça-feira às 19h, interior do estado. Em junho, estamos programando uma visita ao Centro Espírita Abnegados no Bem, em São Caetano de Odivelas. Sabe por quê, Rui? É porque nós fomos convidados, inclusive, por umas festividades lá e vamos unir o útil ao agradável. Mas nós vamos sinalizar qual é o dia que nós vamos lá fazer uma palestra pública. Mas, independente disso, o Centro Espírita Abnegados no Bem fica na Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira a partir das 17h. Meu querido amigo Rui Carlos, e a sua peregrinação semanal, além do Reviver? Só lembrando, São Caetano de Odivelas, o meu berço natal. Olha só, querida. Rapaz. Então, esta semana nós estaremos no dia 28, no Livros de Amor e Paz, ali no Conjunto Satélite, levando um tema sobre o Evangelho. No sábado, dia 30, estaremos na Casa Espiritualista Palmétrica do Amor de Jesus e Maria, falando sobre as qualidades do homem de bem. E no domingo, dia 31, terminando a nossa peregrinação nos centros no mês de maio, estaremos no Voz do Consolador, falando sobre como superar as dificuldades nos dias atuais. A gente sempre está indo justamente para levarmos este conhecimento à doutrina a todos. Essas palestras são transmitidas pelo YouTube que eu utilizo, cujo canal é @rui-m8w, disponível para você, se quiser pesquisar e justamente participar conosco dos nossos estudos. E não se esqueça, não só de pesquisar, mas de compartilhar esses canais que a gente dá aqui, tanto da DEPA como do Rui. Porque o algoritmo das redes sociais que você acompanha vai entender que você é um propagador das boas mensagens. Então vamos viralizar o que está dando certo. Senão, os ETs vão tomar conta das suas redes sociais. Calma que isso é anedotário. Mas a caixinha de Pandora foi aberta. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Fique com ela. Zizi Posse, a paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração. E vamos a mais uma curiosidade. Sabe o que eu acho interessante nesse mundo das curiosidades que o Terceira Chamada traz? É que existe gente que adora, como diz a minha santa vozinha, cavucar tudo. Agora veja bem, o que deu na cabeça do homem para querer saber se as cobras espirram? Não. Já passou pela tua cabeça, será que a cobra espirra? Não, né? Nem tão pouco pulga e tudo mais. Mas vamos lá! Terceira chamada é ciência e conhecimento. E ciência é um direito de todos. As cobras espirram? Sim, pelo mesmo motivo que os outros vertebrados, para limpar suas vias respiratórias. Mas isso não é comum. Assim, quando isso acontece, é sinal de algum problema respiratório que está acumulando fluidos nas vias respiratórias do animal. Sabe o que eu me lembrei, Nonato? É que às vezes as pessoas escutam barulhos à noite e alegam ser espírito, né? Mas que nada, às vezes são os próprios animais que estão andando por ali, então eu acho que eu vou ficar de olho. Se bem que lá no pé de casa não tem matagal, mas se eu vi um espirro, será que uma cobra espirrou aqui perto? Terceira chamada, falando novamente, a ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se envergonhe de ser humilde. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e o que podemos, sem fantasiar-nos com a qualidade que não temos. Olha que interessante.
Humildade não é a posição de corpo, nem o tom da voz. É posição de espírito, que sabe o que é e o que pode. Não precisa manifestar-se aos outros. Vale para si mesmo. Seja, pois, humilde. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 14 de maio de 2026. Erros que fazem estudantes esquecerem conteúdos depois da prova. Autor, Lau Araújo. Você já passou horas estudando, foi bem na prova e uma semana depois não lembrava mais praticamente nada do que tinha aprendido? Essa sensação é mais comum do que parece e não é simplesmente uma falha da memória. Por trás do esquecimento rápido existe uma série de erros que a maioria dos estudantes comete sem nem perceber. Erros que transformam dias de esforço em conhecimento que some como fumaça logo após a entrega do gabarito. O problema começa antes mesmo da prova. A maioria dos estudantes só se preocupa com o desempenho da prova, mas raramente pensa no que vem depois. O conhecimento que deveria ficar, e é justamente essa mentalidade de curto prazo que gera o ciclo vicioso de estudar. Passar e esquecer. Quem busca entender como aprender mais rápido logo descobre que a velocidade sem métodos é só ilusão. Olha só, velocidade sem método. O conteúdo entra rápido e sai ainda mais rápido. O psicólogo alemão Riemann foi pioneiro em estudar como a memória funciona ao longo do tempo. Suas pesquisas mostraram que esquecemos cerca de 70% do que aprendemos nas primeiras 24 horas, caso não haja nenhuma tentativa ativa de reter aquela informação. Da mesma forma que ferramentas como plagiarismo ajudam a garantir a integridade de um texto. Ter um método claro de revisão é o que garante a integridade do aprendizagem. Sem ele, o esforço se perde. Isso significa que estudar apenas uma vez, por mais intenso que seja o esforço, raramente é suficiente para criar memória de longo prazo. Nonato França, e eu estava conversando com o Rui, não sei se você escutou, que a gente fala um pouquinho sobre o Alzheimer. O Alzheimer é a doença do pensamento. Então a nossa memória, ela tem que ficar sempre estimulada a estar ativa. Mas o que gera uma boa memória, e, querido Nonato França, são as ações no bem. Então hoje já há uma preocupação da não perda de memória. Então já vem identificando nessa juventude que estuda. E aí o que a matéria falou logo no início aqui? Uma aprendizagem sem método causa prejuízo mais tarde. E sabe também que eu me lembrei, Nonato? É que no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre a coletânea de preces espíritas, ele diz assim mesmo: não estamos ensinando nem criando ritos aqui, mas nós somos do parecer científico de que toda oração tem que ter método. Então, se você criar métodos de memorização simples, você tem qualidade de vida, não é mesmo, Nonato? Com certeza. E que nós poderíamos contribuir com relação a essa concepções toda que foi dita e lida, é dessa aprendizagem que nós temos, o sistema, digamos assim, da nossa mente, né, que capta as informações e grava.
ela também tem seu mecanismo de autodefesa, que é tão natural quanto qualquer circunstância, não é mesmo, Douglas e queridos ouvintes? E aí, sabe o que eu me admiro diante dessa questão, e que até hoje eu não consigo entender, é a capacidade que tem os atores de memorizar, de gravar, mas que ao mesmo tempo essas circunstâncias ela é oriunda do seu profissionalismo. Mas quando a gente coloca o sentimento, principalmente aquilo que é bom, que nos traz a questão da calma, né? A questão da felicidade, aparente mesmo que seja temporária, a gente vai fazer com que o bem-estar da nossa mente, que tem a sua relatividade com o espírito, porque propriamente dito é o espírito, não é? Nós vamos compreender que ele, no mecanismo de autodefesa também, ele provoca certas circunstâncias que nos levam às nossas doenças. Mas não é que ele provoque por conta dessa autodefesa para nos fazer mal. É porque ele, propriamente dito, tenta se libertar. Porque, como você costuma dizer aqui nos programas, os famosos lixos mentais. Sim, sim. Não é? Com relação ao estudante, me identificou muito, porque eu tinha muito, dentro das salas de aula, principalmente na época dos cursinhos de vestibular, tinha que aprender daquela forma, porque é muita informação ao mesmo tempo que a gente ia precisar passar pelas provas, não é? E aí hoje eu não me lembro mais. A não ser uma que ficou na minha mente, que é da questão da tabela periódica, Senhor, cara, beba magnésio, que é uma das famílias lá dos halogênios, lá não metais. Então a gente aprende com isso. E o Espiritismo vem só trazer essa informação muito mais como um alerta. Cuidado com o que tu pensa, cuidado com o que tu sente, cuidado Nonato, com foi a tua primeira palavra de otimismo. A tua primeira palavra de otimismo foi justamente manter a serenidade, a calma, não deixe que o seu dia estraga pelo seu mau humor. Foi a tua primeira, quando eu tava lendo, eu tava me lembrando. Pois é. E aí no final da sua colocação, ficou muito, muito feliz com relação à oração, né, que Kardec nos ensina, colocar o sentimento, porque só falar por falar, tá certo? Não funciona. Os atores gravam, tá certo? Mas aqueles que sentem, eles emanam. Rui Carlos, quer dizer, não dá pra te viver com qualidade de vida, né? Tendo uma boa memória, né? Só exercitar a própria memória, né, o Nonato não, Rui? Sem dúvida nenhuma. Isso me faz lembrar a minha época de ensino elementar, depois o ginásio, né? Porque o primeiro nível, depois o ginásio, o terceiro nível. Então o que acontece? Eu tinha matérias que eu não suportava, que até hoje não tem nenhum sentido. Exemplo, desenho. Era o compasso, o transferidor, era um horror. Outra, matemática, educação física, né? Então eu fazia porque era obrigado a fazer, mas eu não tinha o prazer de fazer, como eu participava da história, da ciência, do português. Eu gostava, mas outras eu não gostava. Então essas questões levam-nos a analisar a nossa própria vida. Nós vamos fixar aquilo que gostamos. Entretanto, há coisas que nós precisamos fixar para o nosso próprio desenvolvimento. Lembra que Jesus, em determinada passagem, quando olhando para os seus discípulos e apóstolos que estavam reunidos em torno de si, em busca de respostas, diz assim: por que vocês ouvem o que eu falo e não fazem o que eu digo? Por quê? Por quê, né? Ele faz um questionamento sobre isso. Leva-nos a analisar o quanto é importante nós, na realidade, trabalharmos e armazenarmos em nós o que é necessário. Lembremos o apóstolo Paulo quando diz assim, que nós devemos ver tudo, ler tudo, tirarmos o que não serve e aproveitarmos o que serve. Isso é a capacidade de sermos críticos. E sem dúvida nenhuma, o que nos serve realmente é o que nos convém para o nosso desenvolvimento espiritual e intelectual. Então, meu querido ouvinte, vamos cuidar da nossa mente. Dá para se viver lúcido, pelo menos eu conheço pessoas aí com seus 80, 90 anos que tem uma lucidez. Detalhe, você não tem um hábito de ler, procure ter o hábito de ler ou fazer aquelas palavrinhas cruzadas. A memória ela não pode ficar ociosa. Ela ficando ociosa realmente causa danos. E para você que é jovem, tá aí com todo o gás. Existem métodos simples de memorização. Eu achei interessante que até hoje o Nonato se lembra da tabela periódica, né? Isso é demais. Eu só sei que existe tabela periódica porque às vezes eu fico folheando aí alguns livros, mas nada.
Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Banda Sayonara, Estrela que Brilha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor. E vamos a mais uma curiosidade: mutação humana, sobrevivência. Mas isso, inclusive, observando os animais, nós seres humanos, né, alguns cientistas muito à frente, já estão conseguindo reestruturar moléculas do corpo. Mas observando o quê? Os animais. Porque quando a lagartixa perde o rabo, outro nasce no lugar. A lagartixa tem um grande poder de regeneração, associado a vertebrados que se fraturam facilmente para se defender de predadores. Ela é capaz de soltar o próprio rabo ao menor estímulo. Ele permanece espontaneamente em movimento por determinado tempo e atrai para si a atenção do inimigo. Passado o acidente, o pequeno animal recomeça a reconstruir o rabo, que o auxilia na locomoção, apoio e defesa. Já está se trabalhando aí até com células-tronco a regeneração de muitos órgãos.
Então é graças a essas observações aí, como funciona a estrutura fisiológica dos animais, que a ciência tem dado salto. Gente, qualidade de vida aumentou, sabe? Inclusive, nós sempre estamos relembrando, já está batido o martelo, já está viralizando aí, remédios de rejuvenescimento molecular. Então, a gente precisa estar antenado disso, porque o que tem de gente que cai no desânimo, facilidade de cair em depressão, não pode. Vamos usar o atributo da inteligência. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Seja tolerante com o próximo que erra. Na sequência, porque quando erramos, queremos que os outros nos desculpem. Então, desculpe e procure ensinar-lhes, dando seu exemplo. Não critique, porque a crítica destrói. Seja você, abre aspas, um exemplo vivo, fecha aspas, e desculpe os erros alheios, porque não há pessoas más, há enfermos e ignorantes da lei que não sabem que voltam para nós tudo o que fazemos aos outros, de mal ou de bem, de crítica ou de tolerância. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Repetindo de novo. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma nova fonte de aflições? E eis a resposta dos imortais. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que vos criais. Há muitos desenganos se poupam nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Tu sabes o que eu me lembro, Nonato? É aquelas pessoas assim, poxa, não está acontecendo nada. Aí vai começar a inventar moda. Nesse inventar moda, aí depois dizer, rapaz, eu tava tão quieto, cara. Pra que eu fui perturbar o Rui Carlos? Aí eu quebro a cara. Então é essas necessidades que as pessoas, aliás, Nonato, as pessoas não percebem que tem tanta coisa para dar sequência de felicidade, e aí começa a criar coisas novas sem necessidade. Fica essa reflexão filosófica, né, Nonato? Com certeza, não só filosófica, mas muito na nossa prática. E a resposta dos imortais tem muito a ver com o que você está colocando aí.
a diferença entre necessidade e desejo. Não é? Podemos até afirmar assim, digamos, não de forma absoluta, mas conforme o nosso entendimento e nossas limitações, de que nem sempre todos os nossos desejos são necessidades, tá certo? Oriunda principalmente da necessidade do espírito. Por isso que a pergunta de Kardec é com relação às civilizações. Ou seja, somos nós mesmos, pelas necessidades que nós confundimos com desejo, que nós criamos essas aflições, não é? Como civilização, como pessoa, como você bem colocou. E nós precisamos estar atentos a isso. Não é? Por quê? Porque dessa forma nós vamos sempre dar culpabilidade à necessidade do meio, à necessidade em relação ao outro, e esquecemos de ver que a necessidade é nossa, tanto quanto a responsabilidade que temos, até mesmo pelos nossos desejos, que não é pecado, desculpe a expressão, ou como a gente é comum dizer, não nossos desejos, porque quando há desejo, geralmente ele parte de uma necessidade, mas nem sempre a necessidade ela vem superar os nossos desejos. É como nossos sonhos, Douglas e queridos ouvintes. Muitas das vezes nós realizamos o sonho e depois que descobrimos a realização dele, nós vamos dizer, para que eu fiz isso? Justo. Não tem utilidade nenhuma. Isso é verdade que tu falou, cara. Tem tanta gente aí que tem sonhos aí, começa a realizar, aí depois diga, mas nem aproveita às vezes, nem aproveita. Rui Carlos, é tal caso, a gente tem que ver realmente aquilo que é necessário para a nossa evolução e viver na simplicidade mesmo, né? Como o próprio Jesus, que fazia de um tudo, mas viveu na simplicidade, sempre fez aquilo que realmente o momento era propício para ele realizar. Então a gente tem que baixar, inclusive, como diz o Andrade popular, baixar o fogo e começar a realizar realmente o que tem que ser realizado, não é, Rui? Sem dúvida nenhuma. Jesus, o nosso modelo e guia, foi o maior exemplo dessa prática de decidir o que realmente convém a cada um de nós. Lembro-me em determinada parte, quando eu estava na praça pública, quando o homem disse, mestre, eu quero te seguir. E ele diz assim, tu querem me seguir? O filho do homem, as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, as cobras têm covas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha realmente, dormia no violento, não significava dizer que ele era não se higienizava, isso não é verdade, ele se higienizava, mas ele não tinha um local próprio para viver desde o momento que sai de Nazaré para pregar o evangelho. Dormia no relento, no frio, no calor, porque ele tinha que pregar o evangelho. Isso faz para nós um real sentido de nós entendermos o que nos convém. Podemos então lembrar a passagem do Sermão do Monte, na qual Jesus mesmo diz, procurar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que é isso? Viver a lei, estar sintonizados com a lei divina, cuja síntese Jesus disse, amar o próximo e a Deus. E o resto virá por acréscimo. Se estivermos sintonizados com essas premissas, sem dúvida nenhuma, as outras necessidades virão. E isso não nos exime de desenvolvermos as nossas capacidades intelectuais, pois afinal, sem desenvolvê-las, não poderemos dar aos outros nada. É importante também desenvolvê-las. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Acorde Anjos. Fique te ouvindo no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos
trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Aprenda com os erros. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso, faça isso, você vai vencer. Aprender com os erros. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor. Dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida,
impõe-se a tentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas. Peça desculpas. Recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Vamos nos reinventar. Vamos usar o atributo da inteligência. Falamos isso lá no Diário Online. Foi fortalecido aí a questão dos animais que se regeneram. Então nós temos capacidades fantásticas. Não vamos buscar problemas, certo? Não vamos criar situações que foi o caso do nosso Revelações no Tempo e no Espaço. Vamos ver o que é que nós temos que fazer atualmente. E tem tanta coisa para se fazer. Há um ditado, um andrágio popular que diz: passamos metade da vida fazendo besteiras e a outra metade consertando essas besteiras. Em que posição você está? Ainda não sabe, mas a oração nos faz relaxar e pensar, porque devemos conversar com o Pai. E Jesus não colocou dificuldade. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita, nos colocando o mundo espiritual à nossa volta. Somos cercados por nuvens de testemunha. Temos espíritos amigos que estimulam aí a gente a pensar direito, a usar a nossa memória, a nossa inteligência de forma muito mais organizada. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e vibrar. Tá com saúde? Vamos doar energia. Tá doente? Vamos agregar energia a partir do bom pensamento, que me chamou muito a atenção a primeira palavra de otimismo lida pelo Nonato França. E você pensa que está sozinho? Eu não estou só, ninguém está só. Olha só quem participa neste momento apoteótico da oração conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes.
minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e família, e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góes e Anel também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani, Luiz Otávio, MC Careca, Ori Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Eládio Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, o pessoal anda perguntando, rapaz, cadê o Jonathan? Já desencarnou? Não, o nome dele está sendo lançado, é porque o homem está trabalhando. Doutor Jonathan, olha só, ele está ouvindo o programa, Forte abraço, meu querido amigo. Gilson Veloso na Passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria. Paulo Carvalho e sua família Sara, Tainá, Tel e o Charles no Coreia Antiga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós, nossos sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos vossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. E se o mundo,
com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado. Rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme de Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Dos blocos, as presenças agradabilíssimas de Donato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Donato França. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.